Em janeiro de 2015, um grupo de estudantes de cinema da Nova Zelândia estava gravando do lado de fora de sua escola, na estação ferroviária de Parnell, em Auckland. As imagens que você está vendo agora foram gravadas por um estudante chamado Chris Meir. Por alguns minutos, Chris e seus amigos estavam brincando e se divertindo enquanto filmavam. Mas foi então que o grupo avistou um homem e uma mulher, usando máscaras brancas assustadoras, escondidos na grama alta ao lado da estação e encarando ominosamente a câmera. Como foi revelado depois, Chris e seus amigos inicialmente pensaram que as pessoas mascaradas provavelmente eram colegas da escola, tentando assustá-los, o que explica por que eles podem ser ouvidos rindo durante a gravação. No entanto, os estudantes depois confessaram que era, na verdade, uma risada nervosa e que eles estavam bastante aterrorizados durante o encontro. Perturbadoramente, ao observar as filmagens, eles notaram que o casal parecia estar armado. Em alguns trechos, parece que um deles está segurando uma pistola. Where's the other one? Where's the other one? I see him. Assim que os suspeitos se aproximaram demais para o conforto do grupo, eles correram de volta para uma estrada principal, depois do que relataram ter visto um helicóptero da polícia se aproximando da área do incidente. Não está totalmente claro quem chamou a polícia naquele dia, mas com base na minha pesquisa, aquele não foi a primeira vez que o casal assediou o público com suas máscaras assustadoras e armas. No início daquela semana, eles haviam aterrorizado uma mulher no Domain Park de Auckland, mas fugiram antes que a polícia pudesse prendê-los. Quando a polícia chegou à estação de trem, Chris e seus amigos deram seu depoimento, após o qual o Departamento de Polícia de Auckland publicou um post no Facebook pedindo que os suspeitos se entregassem e advertindo os civis a manterem distância do casal mascarado que avistaram. Eles também alertaram que se vissem alguém portando o que parecia ser uma arma, não teriam como saber se a arma era real ou falsa e seriam obrigados a tratar a situação como se fosse real. Pouco tempo depois, os suspeitos supostamente se apresentaram para conversar com a polícia. Durante a investigação, as autoridades não divulgaram muitas informações ao público sobre quem eram essas pessoas, se as armas eram reais ou quais eram suas intenções. Mas uma coisa é certa, isso não foi apenas uma brincadeira inocente. Na verdade, quando muitas pessoas na internet começaram a acusar os estudantes de encenar uma farsa apenas para chamar atenção, um porta-voz da escola veio a público para esclarecer que os suspeitos mascarados não tinham qualquer relação com o instituto. Segundo um artigo da Vice, um porta-voz da polícia confirmou posteriormente que as armas eram falsas, mas eu não consegui encontrar nenhuma informação oficial. A confirmação disso nunca foi totalmente esclarecida, e até hoje, poucas pessoas sabem quem eram os suspeitos ou por que estavam aterrorizando o público sem motivo. Seja como for, é uma coisa boa que Chris e seus amigos conseguiram fugir antes que a situação piorasse. Perto da base do Monte Fuji, no Japão, existe uma floresta conhecida entre os locais como o Mar de Árvores. Curiosamente, toda a floresta cresceu a partir de um trecho de 30 quilômetros quadrados de lava endurecida que foi depositada pela última grande erupção do Monte Fuji. Um pouco mais perturbador, no entanto, é que ao longo dos anos, o Mar de Árvores se tornou conhecido como um lugar onde as pessoas vão para tirar a própria vida. Se você se aventurar fundo o suficiente na floresta, não é incomum encontrar um corpo. Perto da entrada da floresta, uma placa escrita em japonês diz: "Pense calmamente mais uma vez sobre seus pais, irmãos e filhos. Por favor, não sofra sozinho e procure ajuda primeiro." Em julho de 2017, o explorador urbano e youtuber Burbex aventurou-se na floresta para ver o que encontraria, guiando seus espectadores por toda a sua jornada dentro do Mar de Árvores. Mas mesmo que o vídeo comece de maneira tranquila, poucos minutos depois de sua exploração, o criador encontra uma bicicleta abandonada e é aí que as coisas começam a ficar perturbadoras. I'm only a few meters away from the road right now, but I've already found an abandoned bike. It's actually a pretty nice bike. Let's take a look at it.
I don't think it's been here a long time. What have we got in here? And it's a packet for a knife. I think I've just found some kind of note in a bag. It says 1211. I can't quite make out. I think this is somebody's name just here. And I'm not sure what this means. Em cima da bicicleta, Burbex encontra uma embalagem vazia de uma faca de cozinha e poucos minutos depois, ele encontra a nota escrita em uma sacola plástica. A nota traduz-se como 12111 verificado, estação de polícia de Fuji Yoshida verificado, o que indica que provavelmente se trata de evidência de alguém que abandonou seus pertences para tirar a própria vida na floresta, confirmado pela delegacia local. É extremamente perturbador pensar em quantas vidas foram perdidas naquela floresta ao longo dos anos. E ainda mais assustador imaginar que qualquer pessoa explorando a região poderia, a qualquer momento, encontrar um corpo. Ao longo dos anos, o governo japonês implementou diversas medidas, como a instalação de câmeras de segurança próximas à entrada para monitorar aqueles que entram, além de treinar voluntários para conversar com visitantes que demonstram intenções preocupantes. Ainda assim, isso não impediu muitas pessoas de seguirem adiante com seus planos. E o fato de que a mídia tem desempenhado um grande papel em sensacionalizar a floresta nos últimos anos também não ajudou em nada. No início de 2023, um homem chamado David Meredith estava fazendo sua habitual caminhada noturna por seu bairro em Red Deer, no Canadá, quando de repente viu um alce macho comendo próximo a uma árvore. Esperando conseguir uma visão melhor, ele se escondeu atrás da árvore para observar. E foi então que o alce se virou e começou a correr em direção a ele. Para entender o quão incrivelmente perigoso isso é, tenha em mente que um alce macho adulto pode correr a mais de 56 km por hora, o que é quase o dobro da velocidade máxima do ser humano médio. Embora alces geralmente não sejam agressivos, eles podem facilmente atropelar e matar um humano se sentirem ameaçados, o que provavelmente é o que aconteceu aqui. Temendo por sua vida, Dave se içou rapidamente para cima da árvore ao seu lado para evitar ser perfurado pelos chifres do alce. He just ran me up a tree. Assim que ficou fora do alcance do alce, ele começou a gravar. Por cerca de 30 segundos, o alce apenas encara David, e é possível ouvir a respiração nervosa do autor do vídeo enquanto ele espera que o animal vá embora. Mas logo depois, o alce começa a correr de um lado para o outro com a cabeça abaixada. Um sinal claro de que está estressado e que provavelmente atacaria David se ele descesse ou caísse da árvore. Com base no que ele relatou a uma estação de notícias que o entrevistou alguns dias depois, David permaneceu na árvore por mais de 10 minutos esperando o alce deixá-lo em paz. Quando perguntado como conseguiu subir, ele demonstrou como se puxou utilizando um galho que parecia bastante frágil. O que, honestamente, é uma das partes mais preocupantes de toda essa situação. Se aquele galho tivesse quebrado, Dave teria ficado à mercê de um alce muito irritado e talvez não tivesse sobrevivido para contar a história. Felizmente, após perceber que Dave não desceria, o alce finalmente desistiu e correu para longe. Em fevereiro de 2018, um homem chamado Greg Harris publicou um vídeo de GoPro de si mesmo, andando de quadriciclo em uma trilha sem nome. Nos primeiros segundos, as imagens mostram exatamente o que você esperaria desse tipo de vídeo. Mas, num piscar de olhos, algo extremamente perturbador interrompe o passeio de Greg. Se você não percebeu, alguém havia esticado um fio de metal entre duas árvores.
que acabou enroscando no capacete de Greg e o forçou a parar. É bastante perturbador pensar que, se Greg não tivesse tido tanta sorte, poderia ter sido decapitado pelo fio. Felizmente, conforme mencionado na descrição do vídeo, a velocidade dele e o fato de o fio ter acertado o capacete em vez do pescoço fizeram com que o fio se rompesse à medida que ele passava. Pode parecer chocante que alguém sequer pense em fazer algo tão incrivelmente maligno como montar uma armadilha letal no meio de uma trilha de ATV, mas infelizmente isso é algo bastante comum na comunidade de motos off-road e quadriciclos. Às vezes, esses fios são instalados por pessoas tentando manter motociclistas afastados de suas propriedades. Outras vezes, são armados por psicopatas irritados com o barulho que decidem usar a violência para resolver o problema. E em outros casos, são simplesmente pessoas perturbadas que querem causar danos a outros sem motivo algum. Neste caso específico, é impossível saber quem foi o responsável por armar a armadilha. Este é apenas um daqueles vídeos em que, se o fio tivesse sido colocado apenas um pouco mais baixo, o acidente poderia facilmente ter sido fatal. Felizmente, Greg conseguiu sair com ferimentos mínimos e usou o vídeo como uma forma de alertar outras pessoas para ficarem atentas a esse tipo de armadilha, especialmente ao andar em meio a árvores. No verão de 2014, um homem chamado Chris estava pedalando nas montanhas perto de Fernie, na Colômbia Britânica, quando de repente notou o que parecia ser um animal se aproximando no meio do mato alto. I don't know if you can see it, but there's a mountain lion. He's crouching in the grass. He's actually coming towards me. No começo é meio difícil ver exatamente onde o animal está, mas à medida que Chris caminha em direção à trilha, é possível vê-lo emergindo do mato e se aproximando. That is a mountain lion. And he's stalking me. Embora avistamentos de pumas sejam raros, sabe-se que eles podem atacar pessoas em certas situações. E digamos que, se você vê um puma te seguindo na grama alta, aproximando-se lentamente enquanto te encara, pode ter certeza que você está em perigo. Cerca de 2 minutos depois do início da gravação, o puma começa a andar um pouco mais rápido e Chris faz exatamente o que nunca se deve fazer ao lidar com um puma. Vira as costas e começa a correr. Hey, Mr. Mountain Lion. How are you doing? Nice to see you. Nice to see you. I am much bigger than you. Nos minutos seguintes, Chris tenta afastar o animal, mas o puma apenas circula ao redor dele, continuando a persegui-lo e a encará-lo na grama alta perto da entrada da floresta. Alguns minutos depois, Chris consegue dar alguns passos em direção à trilha principal, tentando voltar para seu carro, mas não chega muito longe antes do puma interceptá-lo novamente. Stay back. Stay there. I'm not afraid of you. Felizmente, depois de alguns momentos de tensão, o puma se virou e desapareceu entre as árvores. Estar numa situação como essa deve ser absolutamente aterrorizante, especialmente quando se considera que a única razão pela qual o puma não atacou foi simplesmente porque ele não quis e, se tivesse se sentido mais ameaçado, poderia facilmente ter causado sérios danos. Felizmente, foi apenas um susto e Chris conseguiu sair ileso do encontro assustador. Em março de 2019, uma menina de 5 anos de Fair Lawn, Nova Jersey, estava brincando com seus amigos perto de um riacho em uma área arborizada
atrás de sua casa, bem ao lado da Rota 208. Era uma área que a família conhecia muito bem, pois viviam ali há 13 anos. E o pai da menina, Dave Corot, e sua esposa se sentiam completamente seguros, deixando a filha brincar nos bosques atrás de casa. Mas, em certo momento daquela tarde, a menina encontrou um monte de roupas na floresta e imediatamente correu de volta para contar ao pai o que havia achado. Estranhamente, as roupas pareciam ter sido cortadas do corpo de uma pessoa e havia manchas vermelhas suspeitas espalhadas por toda a roupa rasgada e esfarrapada. Depois de confirmar que o amontoado consistia apenas de roupas femininas, Dave chamou o departamento do xerife do condado de Bergen e relatou o incidente, sentindo que era estranho demais para ser apenas um monte aleatório de roupas cortadas aparecendo perto da entrada da floresta, tão próximo de sua casa. Embora essa tenha sido a primeira vez que a filha viu as roupas, parecia que elas estavam na floresta há vários meses, o que explicava o desgaste excessivo, mas não os cortes e manchas suspeitos por toda a roupa. Imediatamente, a polícia de Fair Lawn começou a pedir ajuda ao público para identificar as roupas, esperando que fosse apenas uma brincadeira de mau gosto em vez de algo mais sinistro. Infelizmente, ninguém se apresentou e, enquanto as roupas não forem ligadas a algum tipo de crime ou a uma vítima, elas não podem ser aceitas para testes pelo Departamento de Polícia. Até hoje, os policiais do Departamento de Polícia de Fair Lawn não conseguiram associar as roupas a ninguém em particular. E neste ponto, tudo o que podemos fazer é torcer para que a pessoa a quem aquelas roupas pertenciam não tenha tido o destino terrível que as manchas vermelho escuras sugerem.